Senhora, hein? Meu Deus do céu, que joguinho, hein? Que joguinho ridículo do Palmeiras. Aí, vamos ver, né? Matou o time do Palmeiras. Foi um time muito fraco. Jogou ridiculamente. O Palmeiras tá convicto. O Palmeiras quer ganhar o jogo. Vem pra 45 mil com a gente, curtiram o craque Neto. É bola na rede! Erro. Tá de sacanagem, porra. Tá de brincadeira, porra. Pode desviar, vai voltar essa bola, a bola vem, bate! Tá aí, ó. Parabéns aí pra vocês aí. Parabéns à defesa, parabéns pra vocês aí, ó. Tomar o gol do time ruim desse. Golaço! Flaco Lopes! Rádio Craque Neto 17. É do Palmeiras! É do Verdão! Recebeu a bola direita da meia-lua da grande área, puxou a bola pro pé canhoto e deu uma pancada na bola lá no ângulo direito do Léo Jardim, que pulou e não achou, que pulou e não achou. Flaco Lopes marca pro verde. Flaco Lopes faz a festa da torcida do Palmeiras no Nubank Park e em todo o Brasil. O Flaco Lopes é embaçado. O Flaco Lopes é muito embaçado. Flaco Lopes sinistro marca aos 2 minutos passados da segunda etapa. Agora no Nubank Park tem Palmeiras 1, Vasco 0, Vitor Hugo. Depois de um primeiro tempo muito conturbado, o Palmeiras não criou absolutamente nada. Muita dificuldade. Muda totalmente para o segundo tempo, mas não dos jogadores, e sim de postura. Logo no primeiro minuto já parte para cima, faz uma pressão na defesa do Vasco da Gama e consegue ter uma recuperação da bola. O Marlon Freitas pressiona, toma, serve o Flaco Lopes em profundidade e o Flaco Lopes é decisivo, é matador. É o artilheiro do Verdão nessa temporada e ele não desperdiça, inclusive faz um golaço, recebe na entrada da grande área, limpa o primeiro, o segundo e solta uma bomba no ângulo do goleiro Léo Jardim, indefensável, fazendo o seu 18º gol nessa temporada e abrindo o placar pro Verdão dentro do Nubank Park. 1-0, Gamarra. E vem Vitor Roque, dominou, escapou na marcação, feitou o goleiro, bateu, tira a zaga para ampliar a vantagem pro verde. Pode pintar a emoção do Nubank Park, partiu pra bola, Vitor Roque, pintou a emoção. Gol! Vitor Roque! Rádio Craque Neto 17. É do Palmeiras! É do Verdão! Categoria do 9. Partiu com o pé direito, manda a bola no canto esquerdo do goleiro Léo Jardim, que pula pro canto contrário e não acha. Vitor Roque dobra a vantagem pro verde no Nubank Park. Vitor Roque faz a festa da torcida do Palmeiras no Nubank Park em todo o Brasil. O Vitor Roque é embaçado. O Vitor Roque é muito embaçado. Vitor Roque sinistro marca aos 6 minutos passados da segunda etapa. Agora no estádio do Palmeiras tem Palmeiras 2, Vasco 0, Vitor Hugo. E é um Palmeiras implacável, é um Palmeiras que não te dá a possibilidade de sobreviver ao próximo ataque, Cleiton Gamarra. E foi assim, fizeram pressão logo depois de abrir o placar, conseguiu o pênalti e na sequência Vitor Roque para cobrança. Inclusive, uma bola passada pelo próprio Flaco Lopes, que deu a possibilidade do camisa 9 fazer o gol e tirar o peso das costas. E que cobrança do Vitor
Vitor Roque. Ele vai para a cobrança, varia a velocidade e desloca completamente o goleiro Léo Jardim. Goleiro de um lado, bola do outro. Palmeiras amplia 2-0 e amplia também a liderança. Agora são 6 pontos de diferença para o Flamengo, Gamarra. 2-0, Magrão. Palmeiras resolvendo o jogo em 5 minutos. Eu fico imaginando o torcedor do Vasco, né? O Vasco fez o primeiro tempo muito bom, empilhou chances, perdendo chances de gols. E aí inicia o jogo, uma pressãozinha pequena do Palmeiras já lá em cima, só para não Flaco Lopes, ele joga na gaveta. Depois retoma o jogo, um cruzamento da área, pênalti. Esse torcedor do Vasco tá sofrendo, hein? E o Palmeiras fez o primeiro tempo muito abaixo, muito ruim. O segundo tempo melhora, principalmente na pressão. E muito mais também pela a falta de qualidade da equipe do Vasco, né? A zaga do Vasco aí no primeiro gol entregou a bola pro Flaco e o Flaco foi muito feliz. Talvez se o Flaco tivesse ganhando no Vasco, estaria 2-0 pro Vasco no primeiro tempo, né? Mas o Flaco tá do lado do Palmeiras. Que golaço fez o Flaco, hein, Gamarra? Espetacular gol. Quarta tira dali, Marlon Freitas contra a carga do Palmeiras. Vai chegando o Andrés Pereira. Carregou, atacou espaço, foi pra cima. Acessa a meia esquerda. Maurício já passou. Andrés golou pro Maurício. Tá na cara do gol. Bateu! Gol! Maurício! Rádio Craque Neto, gol no 17. É do Palmeiras! É do Verdão! Contra-ataque rápido, Andrés Pereira puxou espaço, atacou, foi pra cima, rolou pro Maurício, invasão da grande área pelo lado direito, mete o pé na bola no canto esquerdo do goleiro Léo Jardim, que pulou e não achou. Maurício marca o terceiro gol pro Verde. Maurício faz a festa na torcida do Palmeiras no Nubank Park em todo o Brasil. O Maurício é embaçado. O Maurício é muito embaçado. Maurício Sinistro marca aos 10 minutos da segunda etapa. Agora no Nubank Park tem Palmeiras 3-0 para a equipe do Vasco, Vitor Hugo. E o Andrés Gomes está certo quando diz que o problema do Vasco não é técnico, não é tático, mas sim espiritual. Que duas falhas bizonhas para dar basicamente esse terceiro gol para a equipe do Palmeiras. Falha que começa lá no setor ofensivo. O Vasco tentava, o Vasco pressionava. E o Sousa vai para a cabeçada, erra o tempo de bola e cabeceia o vácuo. Contra-ataque armado para a equipe do Palmeiras. E essa é a especialidade da casa. Velocidade, bola para o Andrés Pereira em profundidade que carrega. Tem muita liberdade e vê a ultrapassagem do Maurício. Ele serve um bolão. Deixa o Maurício cara a cara com o goleiro Léo Jardim. O Maurício nem bate tão bem assim. Rasteiro, canto baixo do goleiro Léo Jardim. E aí a gente tem a segunda falha bizonha. Léo Jardim aceita. E em 10 minutos a equipe do Palmeiras resolve a situação. No Nubank Park, 3 pro Palmeiras, 0 pro Vasco da Gama, Gamarra. Como diria o grande narrador, virou passeio, Magrão. Agora é a melhor versão do Palmeiras. Por mais que o Abel Ferreira falar que o time dele toca bola, o time dele joga, o time dele é isso. Quando tem o contra-ataque, ele é letal. Quando ele tem que propor, tocar a bola, criar, o Palmeiras fez pouco no primeiro tempo. Agora, quando tem essa falha da equipe do Vasco e dá o contra-ataque pro Palmeiras, aí o Palmeiras é letal. E foi muito feliz o Andrés Pereira quando dá esse arranque e espera o tempo certo. O Andrés não é volante, o Andrés é meia. Ele espera o tempo certo para largar o Maurício na cara do gol. E golaço do Maurício, mas que ajudinha do Léo Jardim, hein? Que ajudinha do Léo Jardim, hein? Motorista de Kombi? Não dá, né? Tá o bracinho curto do nosso Léo Jardim. Vou falar, né? Quando o time vai cair, tudo acontece. Foi um primeiro tempo espetacular. Em 10 minutos, praticamente. Claro, tem muito jogo pela frente, mas praticamente perdeu o jogo em 10 minutos o Vasco. Inacreditável, hein? E vem o Vasco agora, tentando voltar pro jogo. Depois eu completo? Já o craque perfil líder dominou o Flaco. Vai daí, vai fazer o golaço! Golaço! Gol!
Craque Neto, Euro 17. É do Palmeiras! É do Verdão! Mais uma vez ele pega na bola com uma rara felicidade. Recebeu a bola do John Arias à direita da meia-lua da grande área e meteu a chapa na bola. Uma chapa na bola linda lá no cantão direito do goleiro, lá o Jardim, que pulou e não achou. Que pulou e não achou. Um golaço do Flaco Lopes do Nubank Park, fazendo a festa da torcida do Palmeiras no Nubank Park em todo o Brasil. O Flaco Lopes é embaçado. O Flaco Lopes é muito embaçado. Flaco Lopes sinistro marca aos 44 minutos passados da segunda etapa. Agora no estádio do Palmeiras tem Palmeiras 4, Vasco 0, Vitor Hugo. E o Palmeiras é insaciável, é um Palmeiras cruel, é um Palmeiras que maltrata o seu co-irmão Vasco da Gama e aplica uma goleada dentro do Nubank Park. E ó, não desistiu, foi até o final. A equipe do Palmeiras, mesmo vencendo por 3-0, vai fazer pressão e consegue tomar a bola no setor ofensivo. O Andrés Pereira serve um bolão pro Flaco Lopes, que numa facilidade incrível manda mais uma vez no ângulo do Léo Jardim, que se estica até dar um leve desvio, mas não consegue evitar o quarto gol do Palmeiras, o 19º gol do Flaco Lopes na temporada e o 8º dentro do Campeonato Brasileiro. Palmeiras goleia para sua torcida no Nubank Park, 4-0, Gamarra. É isso, precisa votar no craque perfil líder? Precisa, né? Cima do Vasco da Gama, Palmeiras abre 6 pontos na liderança do Campeonato Brasileiro e o Vasco da Gama agora se afunda ainda mais na zona do rebaixamento, permanece na vice-lanterna, tem 22 pontos somados o Cruz Maltino. E aí, ô Magrão, o que falar desse Palmeiras e o que falar desse Vasco da Gama nesse seu destaque final? Não, foram dois tempos distintos. Primeiro tempo, o Palmeiras tentando propor o jogo e não conseguindo. Insistindo muito pelo meio, insistindo em jogadas muito pragmáticas pelo meio, tentando, não tendo ideias, usando o lado do campo, nada, zero. Palmeiras e o Vasco jogando um erro do Palmeiras, chegou 2 vezes na cara do gol e perdeu. Uma com o David e outra com o Thiago Mendes. Já no segundo tempo, aí aparece a estrela e qualidade do Flaco Lopes, que mete uma porrada lá na gaveta, óbvio, mérito do treinador, que o Palmeiras vem diferente, vem pressionando lá em cima, pressionando a defesa do Vasco, faz um golaço, e a partir desse gol já vem o segundo em seguida, e aí o jogo fica como o Palmeiras gosta. É um jogo de contra-ataque. O Palmeiras se defendeu, baixou as linhas, o Vasco tentando jogar sem qualidade para isso, e o Palmeiras aproveitou os espaços que a defesa do Vasco deu, que o meio campo do Vasco deu, e fez fez mais 2, aí foi 4-0, aí depois no final ali o Palmeiras deu uma meu parceiro aqui, Vasco, somos co-irmãos, vamos fazer um golzinho aí de honra, e aí ficou 4-1, mas num todo um primeiro tempo ruim do Palmeiras, melhor do Vasco, mas que o Vasco não foi efetivo, e no segundo tempo, sim, o Palmeiras é um time cascudo, é um time difícil de perder ponto e agora abre 6 pontos de novo, de vantagem do Flamengo. E agora volta a abrir 6 pontos de vantagem do Flamengo na liderança do Campeonato Brasileiro. Meu irmão, o que o Flaco tá jogando é brincadeira, cara. É brincadeira. Podia botar os jogadores do Flamengo para aprender a finalizar, né? Com o Flaco Lopes. Primeiro tempo do Palmeiras, uma desgraça. Uma bosta. Primeiro tempo foi uma das maiores vergonhas que eu vi em 2026. O segundo tempo foi exatamente o que a gente quer. Um Palmeiras jogando futebol no modo prime do Palmeiras. No modo que o Palmeiras pode jogar futebol. No modo que esse time é construído para dar em termos de espetáculo e principalmente de capacidade criativa. Não é difícil. É apenas parar de uma teimosia desnecessária e colocar em campo exatamente isso que a gente falou. Essa vitória do Palmeiras, além de ter sido, claro, importante para poder voltar a abrir em cima do Flamengo, é fundamental para que os atletas retomem a confiança. Eu venho batendo nessa tecla. O Palmeiras tem, sim, claro, problemas com o Abel Ferreira,
tem sim problemas também técnicos dos seus jogadores, alguns jogadores errando coisas básicas, mas tem uma coisa muito clara para quem assiste o jogo, que é a falta de confiança de alguns atletas. Então hoje foi fundamental o Flaco ter marcado 2 gols, por exemplo, o Vitor Roque ter feito mais um gol de pênalti, que é pênalti, mas ajuda um atacante a tirar um pouco do peso. Não à toa, o Flaco deu a bola para ele bater o pênalti. Foi importante também para o Carlos Miguel. O Carlos Miguel fez defesas importantes, chegou até a ser aplaudido no segundo tempo, quando fez mais uma defesa usando seus pés. Então, é uma vitória, além da questão de pontuação, importante para recuperar a confiança, para o Palmeiras continuar crescendo, de repente chegar na quarta-feira agora contra o Santos, na Copa do Brasil, e vencer mais uma, e aí as coisas vão se acalmando. Porque, olha, o primeiro tempo do Palmeiras tinha sido assustador, tinha sido muito, muito ruim. Então, vale a pena o palmeirense comemorar um pouco e torcer para que quartas as coisas continuem melhorando. Lembrando, você já está de olho na quarta-feira? Tem mais de 18 anos? Quer aproveitar um pouquinho mais de entretenimento nos seus jogos? Entra na BetWarrior clicando lá no link que está na minha bio. O Palmeiras ganhou facilmente do Vasco, aproveitou mais um vacilo do Flamengo e abriu 6 pontos no Campeonato Brasileiro. Precisou de 10 minutos para resolver a partida e demonstrou uma superioridade inconteste nesse momento. Agora, o mais curioso é que há alguns anos o processo era inverso. O Vasco estava em cima e o Palmeiras por baixo. Mas só que era uma época muito amadora, onde quem gritasse mais alto levava vantagem. Então o Eurico Miranda se impunha não porque era um grande administrador, mas sim porque gritava, porque berrava, porque tinha os esquemas lá da CBF e não deixou nada de palpável para o Vasco. O Palmeiras chegou no buraco, foi se alinhando e agora se acertou e tudo indica que estará assim, né, acertadinho nos próximos 10 anos. O Vasco entrou numa aventura, numa barca furada chamada 777, piorou até a situação, mas agora parece encaminhado para alguma coisa mais decente, mais palpável, ou seja, uma empresa séria, tudo indica, né? Pelo menos a pessoa que está se apresentando tem um histórico muito positivo, com o interesse de ganhar dinheiro, obviamente, e isso vai fazer com que forme-se uma empresa firme e o Vasco possa estar no caminho que ele merece. Então dá para a gente imaginar que em 10 anos eles possam estar próximos. Claro que o Palmeiras tem a vantagem de estar avançado nesse processo, mas nós teremos um certo equilíbrio, não aquela palhaçada 777. Em um ano nós vamos alcançar o Flamengo, lembram daquilo? Agora a coisa é diferente. Outras equipes nem mexeram, nem começaram a se mexer. Por exemplo, as grandes marcas São Paulo e Corinthians continuam estagnados. O Vasco é diferente, mas ele tem ainda que tentar sobreviver no Campeonato Brasileiro e manter-se na primeira divisão. De qualquer forma, talvez, né, essa diferença tão grande vá diminuindo com o tempo. Nesse momento, o Palmeiras está muito à frente. E se você quiser sair na frente na compra do seu carro, vá ao Prêmio Auto Shopping. Lá você vai encontrar o carro que você quer, do jeito que você pode pagar, e você vai ficar muito feliz, porque o local é bem bacana. No Prêmio São Bernardo, você tem mais de 1000 opções de carros em mais de 20 lojas. Vai ser muito tranquilo para você. Da camisa pesada que a gente carrega no peito, então é normal ter essa cobrança de todos os últimos anos, o que o Palmeiras construiu com títulos, então, e a gente quer construir o nosso próprio legado, a nossa própria história. Então acho que, claro, que a cobrança é sempre grande, é pelo futebol também que a gente mostra, por estar sempre brigando por títulos. Então eu acho que isso é uma forma natural, e o futebol brasileiro a gente sabe que é sempre cobrança atrás de cobrança, mas a gente tenta lidar isso de uma forma tranquila e sempre respondendo dentro de campo. Beleza. Valeu, gente. Já há muito tempo que não me ouvi uma pergunta tão boa. Deixa-me dizer-te isto, estás a falar da realidade virtual? Da realidade virtual que está aí na vossa mão, ou estás a falar da realidade? Pronto, não é isso que eu sinto, nem é isso que os meus jogadores sentem. Se estás a falar da realidade da imprensa, né? A nossa torcida se juntou para mostrar como é que é a imprensa em relação ao Palmeiras. Se estou a falar do que, por exemplo, que o teu colega tem ali na mão, o telefone, estás a falar dessa realidade, que eu lhe chamo realidade virtual, que está por trás de um celular, ou da realidade que nós sentimos. E estás-me a dizer que é daqui eu sinto. Estou aqui, vai fazer 6 anos. Eu só tenho a agradecer por tudo que os torcedores me falam a mim e aos meus jogadores. Quando vêm falar comigo, nenhum até hoje, nenhum desde 2020, nenhum, dizem obrigado por tudo que faz pelo Palmeiras. Continuo, não dê ouvidos a essa imprensa.
Continuam, não deem ouvidos à imprensa. Continuam, deem ouvidos à imprensa. Nós estamos a viver o melhor período da história do Palmeiras. O Palmeiras sempre foi gigante, mas nunca foi tão consistente nos seus processos como é hoje. Isto é o que eu ouço todo aqui. As pessoas vêm falar aqui no olho. Não é atrás do telefone, é no olho. Já para não falar de respeito que tenho, e quem anda comigo sabe, eu não gosto de Palmeiras, mas vocês são, não gosto de Palmeiras. O reconhecimento de tudo aquilo que nós fazemos. Portanto, essa é a minha realidade. A realidade que vocês veem na imprensa, a realidade que vocês veem atrás dos telefones, essa. A imprensa vai, jogamos mal, tem que criticar, jogamos bem, tem que elogiar. Agora o palmeirense que me dá garrafas de vinho, disse, eu não mereço tanto, não mereço isso. Que me enchem o CT de livros. Eu recebo, todas as semanas recebo 1, 2, 3 livros. E prendas que me dão que vocês nem imaginam. Eu não mereço isso, porque faço o melhor que sei com os recursos que tenho, mas a minha realidade, não, desculpa, termos um ponto de vista diferente, não é essa que tu me estás a dizer, porque os palmeirenses, não. A minha realidade é a virtual. É essa virtual que eu não sei se eles são do Palmeiras, se são infiltrados, não sei. É o que nós lemos aqui. Quando tu vais ao... eu digo, pá, não façam isso, não leiam, não vejam a rede social, isso mesmo, eu chamo-lhe a virtual. Eu gosto de torcedor genuíno, de torcedor que vem, e eu até hoje, em 6 anos, isto é verdade o que eu vos estou a dizer. Tati, certo, Birner? E também usando o X, ó, tem ali o nosso @ também para mandar mensagens por lá. Já estamos vendo então os melhores momentos, Mari Pereira, da vitória de virada do Cruzeiro em cima do Flamengo, realmente no último lance, no último segundo, com o Matheus Pereira. Tudo bem, Bruno? Tudo. Um beijo para você, para o Jean, para o Birner, Prates, Fã de Esportes. Pois num determinado momento, muito parecido com o que a gente viu, né, de Libertadores, um primeiro tempo absoluto do Flamengo, para um início de segundo tempo do Cruzeiro. Só que dessa vez o Cruzeiro sustentou, né? Teve a queda do Flamengo, é bem verdade, mas o volume ofensivo do Cruzeiro na segunda etapa é uma coisa surpreendente, assim. A equipe que não viu a cor da bola no primeiro tempo, no momento, teve ali as suas oportunidades no início do jogo, até o Caio Jorge recebendo, né, por dentro, mas depois só deu o Flamengo um nível muito alto de futebol. Acho que se a gente olhar para a individualidade, quase todo mundo ali, né, muito próximo do seu 100%, Pulgar muito bem, e hoje a Arrascaeta e o Paquetá juntos novamente, o Pedro que marca, enfim, primeiro tempo absoluto do Flamengo. Mas aí depois, no segundo tempo, que o Cruzeiro consegue tirar a bola da equipe rubro-negra e aí consegue pressionar. É claro que o 2-1 é uma infelicidade, porque a bola desvia no Léo Ortiz e entra, mas o Cruzeiro já estava buscando essa virada já há um tempo. A gente ainda com as imagens do primeiro tempo, vimos que o Pedro teve uma grande chance, desperdiçou. Na segunda, ele não desperdiçou, fez então assim o seu 15º gol no Campeonato Brasileiro, é o artilheiro da competição. Tudo isso ainda no primeiro tempo, hein, Pratos? Bastante movimentado e grandes chances rubro-negras. Agora já as imagens do segundo tempo com o empate do Arroio para o Cruzeiro. Boa noite, Bruno, boa noite quem nos acompanha, os companheiros, a Mari também, ao Fã de Esporte. A vitória do Cruzeiro fica mais expressiva, até pelo que falou a Mari, em relação ao domínio do Flamengo no primeiro tempo, né? Virar contra o Flamengo em qualquer situação já merece, assim, um respeito grande. Você passa um recado forte. Pelo que foi o primeiro tempo do Flamengo dominando amplamente as ações, a virada do Cruzeiro fica ainda assim mais simbólica, porque o time saiu de um jogo que ele estava completamente dominado, a marcação mais à frente não funcionou. Não foi o Cruzeiro que nós vimos na quarta-feira no Maracanã, encurralado sem sair da defesa no primeiro tempo. Foi um Cruzeiro que tentou marcar mais à frente, mas não conseguia marcar. O Flamengo saía trocando passes de pé em pé, os jogadores se aproximando, muito espaço para o Flamengo jogar, quando esperava uma primeira pressão, uma primeira linha de marcação do Cruzeiro. O primeiro tempo se desenhou para o Flamengo ter feito o primeiro gol como fez e ter feito mais gols. Não fez, Bruno. O segundo tempo mudou completamente. O Flamengo criou chance, é verdade. E o Pedro, que fez um gol, perdeu 2. Foi. Ele perdeu 1 no primeiro tempo e perde o do segundo tempo, logo depois do Cruzeiro empatar o jogo. Era uma bola ali para o Flamengo talvez ter a vantagem de novo no placar. Mas é outra partida. O Cruzeiro acertou a marcação no segundo tempo, marcou muito melhor, roubou a bola muito mais vezes, mais à frente, e de pressionar também, foi premiado com um gol no final, que garante a vitória do Cruzeiro e complica um pouco mais para o Flamengo em relação a brigar pelo título brasileiro. É o lance que a gente está vendo agora e tem ainda o desvio ali do Léo Ortiz, certo, Jean? É isso. Tudo bem, Bruno? Boa noite. Boa noite, Mari. Boa noite, companheiros.
Pois é, eu acho que assim, primeiro a gente tem muitas semelhanças em relação aos outros jogos, né? Então, em relação ao jogo do Maracanã, embora o Prats tenha dito, e de fato foi diferente a maneira como o Cruzeiro jogou, mas foi um primeiro tempo de domínio do Flamengo, talvez não tanto, mas foi um primeiro tempo em que o Flamengo foi melhor mais uma vez. A gente teve uma grande chance para o Flamengo fazer o 2-1 depois do Cruzeiro empatar, e aí dessa vez o Pedro, que acho que fazia até um bom jogo, embora já tivesse perdido o gol no primeiro tempo, acho que fazia um ótimo jogo, mas acabou desperdiçando, né? E aí o futebol nesse tipo de jogo se resolve nesses detalhes também, porque foi mais um jogaço, né? E eu acho que isso é importante destacar. Nós estamos falando de 3 confrontos de altíssimo nível. São semelhanças positivas, né, Jean? Positivas. Aliás, eu incluiria o gol do Arroio, muito parecido com o gol do jogo de ida da Libertadores. A mesma vítima no chão, inclusive, né? A mesma vítima no chão. Só foi do lado diferente, né? No gol diferente, mas a maneira como ele faz o gol acaba sendo muito parecida. Então, assim, 3 grandes jogos e acho que uma demonstração de força do Cruzeiro. Independentemente da vitória. Quer dizer, tivesse terminado empatado o jogo, seria uma demonstração de força do Cruzeiro, porque ele pega o Flamengo em 3 jogos, e agora a gente pode dizer, né, ganha um, perde o outro e empata o outro, mas de qualquer maneira, mesmo que tivesse empatado e não vencido hoje, fez 3 jogos muito bons contra aquele que tem o melhor elenco do Brasil, que está jogando no momento o melhor futebol. Então é um Cruzeiro que acho que sai muito confiante para a disputa da Copa do Brasil e mesmo para o brasileiro, para de repente ficar na 3ª colocação, já que nos parece que os 2 primeiros colocados vão ficar mesmo entre Flamengo e Palmeiras. Nesse momento, Birner, o Cruzeiro então é o 5º colocado. Amanhã de manhã, neste domingo de manhã, quando você abrir ali a sua página do Caderno Esportivo, certo? Do jornal? Sim. Assistindo ao Globo Rural no domingo de manhã. Aí já era muito cedo para mim. Pra você é mesmo. Pode ser o Viva Sertanejo, então, do Daniel, que também é muito bom. Aí é o seguinte, ó. Aí não é questão de ser cedo, talvez seja o gênero musical que não, porque é logo depois, é logo a programação, é logo na sequência da programação. Matutina da Platinada. Perfeito. Bom, é o 5º colocado o Cruzeiro com 39 pontos. O Fluminense tem 41, foi a 41 com a vitória, o Paranaense também tem 41. E aí o Flamengo fica com 45, o Palmeiras com 48, que joga neste domingo contra o Vasco. Tudo bem, Bruno? Boa noite a você, Mari, Jean. Boa noite ao Prats, aos fãs do esporte. Se nada estranho acontecer no futebol, essas coisas estranhas às vezes acontecem nos pontos corridos, elas são mais raras. O Cruzeiro vai terminar o campeonato em 3º lugar e Flamengo ou Palmeiras, um deles será o campeão. Pelo futebol que tem apresentado nas últimas rodadas, isso não é uma amostra definitiva, porque no futebol brasileiro muito raramente um time consegue ter meses seguidos jogando em alto nível, o Flamengo vai ganhar o campeonato. É assim, é a tendência mesmo perdendo hoje, porque o Flamengo tem jogado um futebol consideravelmente superior ao Palmeiras e o Cruzeiro também tem, o que não significa que o Palmeiras do Abel não vai se recuperar e não vai encontrar um jogo melhor. Porque o Palmeiras tem jogadores, alguns atletas vão chegar em algum momento técnico melhor, alguns jogadores estão machucados, devem se recuperar. Então a gente não sabe o que vai acontecer. A única certeza para mim é que essas 3 equipes serão as mais bem classificadas. Acho difícil o Fluminense ficar à frente do Cruzeiro, já fazendo uma comparação. O Cruzeiro está pagando pelo começo de campeonato ruim e só por isso ele não está numa briga direta pelo título, mesmo que não vencesse contra essas outras 2 equipes. Sobre o jogo de hoje, eu não tenho tanto a acrescentar em relação ao que os colegas disseram. Eu achei que o primeiro tempo do Flamengo foi assim espetacular mais uma vez. Um jogo não só de muita imposição, mas de um nível técnico muito alto. Eu já tinha achado, falei aqui no Linha, aqui na derrota do Cruzeiro pro Flamengo, inclusive no primeiro tempo, quando o Flamengo amassou o Cruzeiro, que o Cruzeiro tinha jogado muito bem, porque não é só o amasso ou quem foi amassado, é como o time joga, como você combate o Flamengo quando o Flamengo acerta o jogo. Ele vai amassar praticamente qualquer equipe, a não ser que o treinador ache uma fórmula para anular o Arrascaeta, para segurar o Samuel Lino, para que a bola não chegue no Pedro, e isso é difícil, é muito difícil. Achei a virada do Cruzeiro justa, porque não tem interferência da arbitragem, o Cruzeiro cresce no segundo tempo, tem um pouco de sorte, acho que o Flamengo teve chance também de fazer o seu resultado, e para mim a briga do Campeonato Brasileiro continua aberta. Então, pelo menos essa atuação anima o Cruzeiro para o que vem aí na quarta-feira em Copa do Brasil? Eu acho que anima o Cruzeiro. Quem viu o jogo do Atlético hoje com vários jogadores, como um time alternativo, com os 5 titulares apenas, o Atlético é um time que pode brigar com o Cruzeiro. Acho que é um time menos preparado, mas é um time que pode brigar com o Cruzeiro. O Atlético tem boas alternativas. Eu estou esperando um jogo bem fechado.
porque são dois times que amam o contra-ataque, eu não sei qual deles vai querer ir para o jogo, então acho que está bem aberto. O Cruzeiro tem um pouco mais de chance que o Atlético, é um clássico, isso torna as coisas mais parecidas, mas o Cruzeiro